nome é Celina Furtado, sou consteladora e mentora familiar. E hoje eu vou receber alguém muito especial. Hoje eu quero conversar com alguém que representa muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Pessoas talentosas, inteligentes, criativas, mas que por algum tempo podem ter ficado presas dentro de si. O nome dele é Vani Davi. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Celina. Vai ser uma honra conversar com a sua audiência e contar um pouco da minha história. Vamos conhecer então a sua história? Davi, como você estava emocionalmente quando me procurou? Bem, quando eu te procurei, eu estava passando por um período muito complexo. Estava vindo de uma separação, descobri depois da separação que ia ser pai novamente, que é um assunto que é muito delicado para mim. E eu estava distante, não pude acompanhar essa gravidez, então novamente estava repetindo um padrão, repetindo um ciclo, né? E depois de um período dessa separação, essa pessoa me procurou, eu tentei ajudar, me decepcionei novamente. Isso quase me colocou em uma profunda decepção, uma profunda depressão mesmo. Porque ali eu queria, meu inconsciente queria assumir que aquela responsabilidade era minha, que as coisas não davam certo por minha culpa, e sempre excluía os fatores externos. Quando eu tive a oportunidade de conversar contigo a primeira vez, foi aí que nós fomos entendendo alguns padrões e algumas questões que foram levantadas e acabaram se rompendo e trazendo um melhor resultado no meu estilo de vida. Mas me responda uma coisa, o que mais doía naquele momento? A falta de ânimo ou a falta de esperança de seguir em frente? A falta de ânimo, porque esperança eu sempre tive. Vim de uma realidade que desde pequeno eu tive que acreditar no amanhã, mesmo as coisas dando errado. Agora, não é possível um ser humano, até bíblico, né? Levanta-te e tenha bom ânimo. Mas não é todo dia que você se levanta com bom ânimo, né? Você acorda com a autoestima boa, né? E esse também é um ponto muito importante para você poder não somente alcançar os seus objetivos, como também se sentir bem, né? Você estar animado, ter gosto em fazer as coisas. Você se lembra que pensamento mais se repetia na sua cabeça nessa fase? Como? Foram vários, mas um deles foi de desistir da minha vida. Essa seria a minha próxima pergunta, mas você já respondeu. Davi, o que ele marcou na sua infância? Que pontos, o que você viveu nela, que você hoje tem a consciência que lhe trouxe alguns problemas na vida adulta? Eu acho importante a sua pergunta e eu acho que é o tema central dessa conversa que nós estamos tendo hoje, porque a minha história não é exclusiva, apesar de ser marcante, impactante, principalmente para mim que vivi ela, né? Não é uma história exclusiva. Eu acredito que existe aí pelo menos 20% da população brasileira, quiçá mundial, que passaram por uma situação como essa. Eu perdi a minha mãe muito cedo, de uma forma muito traumática, de uma forma violenta, ao ponto de perder o meu pai consequentemente por causa dessa perda, não fisicamente, mas emocionalmente. E, em resumo, eu fui criado na rua como uma boa criança dos anos 90. Lembrando que na minha geração, na minha infância, nós não tínhamos o acesso a informações que nós temos hoje, nós não tínhamos o acesso aos conteúdos que nós temos hoje. Era muito mais bruto, era muito mais cruel. Então eu passei toda a minha infância e adolescente na casa dos outros, em reformatórios, em internatos, EBENs. O que mudou a minha vida de forma positiva foi quando eu me casei, involuntariamente, consequentemente, uma relação com uma cura. Mas ali eu pelo menos entendi o que era ter uma família. Mas antes desse evento, todo esse processo que uma criança naturalmente deveria passar, que é aprendizado com os pais, de absorver toda a cultura, as raízes, isso me foi negado por causa desse trauma.
Sim, Davi, mas se sabe que a primeira infância ela tem muita influência nos comportamentos da criança, nos modelos que os pais passam para os filhos. Isso aconteceu, essa perda da sua mãe, você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Então, muita coisa você já viveu na família e você pode absorver. E essas coisas positivas você traz consigo. Tem negativas? Claro que tem. Nós temos modelos positivos e negativos na nossa educação, né? Mas me responda uma coisa, por que você foi criado em reformatório? O seu pai, não, você falou que ele não tinha, perdeu ele emocionalmente, né? O que aconteceu com ele para ele não assumir? Olha, eu acho que essa pergunta é até um pouco injusta, sabia? Primeiro porque eu não sou meu pai, então eu não posso responder por ele. Eu não posso responder essa pergunta. E segundo, eu tenho a compaixão de entender hoje. Tanto é que eu fui uma das pessoas que julguei ele, né? Porque toda a família da minha mãe culpou a perca da minha mãe, né? Aí ele responsabilizou. Esse foi um dos traumas que ele carregou. Então, ele acabou se sentindo culpado, ele se sentiu fraco, se sentiu fracassado. A responsabilidade de você tirar uma vida, ainda que involuntariamente, e mesmo sem você ter essa responsabilidade ser atribuída a você, é como se fosse uma sentença numa prisão, no qual ele foi condenado sem julgamento e cumpriu uma pena sendo inocente. Entende? Então, eu Então, ele me acabou desculpa. respondendo. Me desculpa até, só para concluir, me desculpa, eu não consegui te responder de uma forma coerente essa pergunta, porque só ele sabe o que passou na cabeça dele. Agora eu consigo te responder o que me faltou para passar por esses processos, principalmente esse abandono, né? Me faltou estrutura familiar, em primeiro lugar, ela foi rompida, destruída, dizimada. Faltou compaixão das outras pessoas de entenderem, desculpa, de entenderem o contexto e se colocarem no lugar das pessoas que estavam envolvidas. Todas tiveram opiniões muito rasas, porque é muito fácil você colocar uma opinião sobre uma situação. Outra coisa é você se colocar naquela situação para você formar uma opinião. São coisas muito diferentes. E terceiro, também faltou muita estrutura. Faltou até estrutura da minha parte, porque o que você não encontra em casa, você acaba passando na rua. E a princípio eu fui, como toda criança curiosa, para o lado mais fácil, né? Já que você falou na palavra criança, eu queria saber como é que você se define. E eu vou te dizer aqui 4 tipos de criança e você me diz qual delas você se define melhor. Primeiro, aquela criança submissa, que faz tudo que os pais querem, que não tem vontade nenhuma. Tem a segunda, que é a criança rebelde, que não faz nada que os pais querem, que se revolta com tudo, se manda sentar, ele levanta, se manda ir, ele volta. Tem a criança adulta, que é aquela que manda na casa, que os pais se submetem aos seus gostos. E tem a criança saudável, aquela que é criada com compreensão, com limites, mas com uma maneira educada e amada de se levar a vida, né? De se passar no ensinamento da vida. Qual dessas 4 tipos de criança você se encaixa? Eu me identifico com as 3, menos a última, a saudável. Até porque eu ainda estou em um processo de transformação, de evolução. De vez em quando eu sou mimado, de vez em quando eu sou rebelde, até de vez em nunca eu sou saudável. Mas o meu lado saudável, ele não é que ele não existe, é que as pessoas não enxergam. Então eu também não vou sair divulgando. Então, de vez em quando eu sou rebelde, de vez em quando eu sou mimado, de vez em quando eu sou o adulto da casa. Na maioria das vezes eu tenho que ser o adulto, porque eu tenho conta para pagar, eu preciso comer. Então não dá tempo de ser mimado, porque eu não tenho ninguém para me sustentar, e não dá tempo de ser rebelde, porque eu não tenho ninguém para jogar a responsabilidade. Quando você olha hoje para aquela criança, o que mais ela precisava e não teve? Com certeza, carinho, amor, atenção, afeto. É isso, as coisas básicas que toda criança saudável precisa ter para crescer, né? E não que isso não me foi negado, me
Você se via como uma criança difícil ou uma criança compreendida? De nada, minha infância antes do incidente era maravilhosa, eu só tenho momentos bons. O momento mais traumático que eu lembro da minha infância foi uma vez que eu fiquei até tarde na creche porque me esqueceram de buscar 15 minutos e parecia uma eternidade, tá ligado? Foi uma coisa mais bizarra que eu lembro, assim. De resto, não, é uma família, por incrível que pareça, por incrível, pessoal, olha aqui, vou até, editor, foca em mim agora. Doutora, eu não quero. Foca em mim agora, editor. Mentora, não quero, Celina, roubar seu programa. Mas por incrível que pareça, por mais que eu tenha nascido na zona leste de São Paulo e tenha vindo de uma cultura ainda emergente dos anos 90, eu era o padrão da família feliz. Eu tinha papai, tinha mamãe, tinha irmãozinho mais novo e eu era o irmão mais velho. Infelizmente, e aí a Celina pode explicar melhor do que eu acho que é para isso que ela está aqui, existem dois tipos de personalidade, a sociopata e a psicopata. Por pouco eu não me tornei um sociopata, porque a sociedade queria me empurrar para esse lado. Não nasci com psicopatia, mas poderia ter desenvolvido uma sociopatia. Ou estou enganado, Celina? Tudo vem dos modelos recebidos, né? E você, como você ficou desestruturado muito cedo, você teve que aprender, teve que escolher, fazer as suas melhores escolhas sozinho. Mas eu te pergunto, não tinha outra pessoa na família que pudesse acolher você e seu irmão? No caso da incapacidade emocional do seu pai? Eles tentaram, não vou mentir, não vou falar que não teve, sim, tiveram familiares, mas o estrago já estava feito. Né? Meu irmão ainda deu menos trabalho que eu era o mais velho, mais revoltado, mais rebelde, entendeu mais a situação. Então, eles se esforçaram muito, não vou ser mentiroso e falar que... Como eu disse, eu tive uma excelente criação, eu tive uma excelente família, e uma das formas que eu busquei honrar isso foi até buscando ajuda, buscando tratamento, entendendo que eu preciso melhorar, entendendo que eu preciso me reconectar e aperfeiçoar e evoluir como pessoa, e principalmente entendendo que eu não consigo resolver nada disso sozinho. Profissionais e pessoas perto possam ter um olhar para isso. Né? Porque vamos usar o exercício da empatia, independente da raça, da classe social, de onde vive, norte, sul, leste, oeste. Imagina uma criança, da noite para o dia, acorda sem a sua mãe, sem a sua filha na de uma forma abrupta. E tudo isso desmorona toda a estrutura familiar. Não existe pessoa no mundo que possa fazer com que isso não seja apagado, seja eliminado. O que nós fazemos com isso é tirarmos as melhores lições e evoluir, né? Exatamente. A gente, quando tem as traumatizações e as dores que estão nos impedindo de evoluir na vida, na mentoria, a gente vai com um olhar para o passado, um olhar sem julgamento, mas compreender o que está me barrando de seguir. Compreender sem julgamento, sem culpas, e verificar o que foi bom, o que não foi, sem julgamentos. Mais uma vez eu repito que as pessoas, às vezes, têm medo até de deixar o que machucou para trás, porque tem um sentimento de culpa que está traindo a sua família de origem. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Em que momento você aprendeu que precisava ser mais forte demais, e sentir menos? Quando eu percebi que ninguém se importava com o que eu sentia, eu deveria cuidar de mim mesmo. E as pessoas só se importam com o que eu sinto quando traz algum benefício para elas. Infelizmente, nós vivemos um mundo onde os sentimentos eles estão do lado, contas são resultados, números, as pessoas se importam menos com o próximo e mais com as suas necessidades. Por conta do acesso abrangente às informações, então as pessoas se acham autossuficientes, inteligentes, não precisam de conselhos, não precisam melhorar, porque o que elas querem saber, elas buscam no Google.
Então, nem estudar as pessoas mais querem, né? Ninguém se importa mais em fazer uma faculdade, ninguém se importa mais em fazer especialização. Quando eu percebi que o mundo estava caminhando para esse lado e eu sempre fui muito emotivo, muito sempre. É que o mundo, a minha história me obriga a não mostrar meus sentimentos. E foi aí que eu procurei um profissional. E também, se você mantém esses sentimentos muito acumulados, muito guardados, uma hora você acaba numa estafe absurda. Então foi nesse momento que eu percebi que eu precisava mudar um pouco a minha atitude. Você tocou num ponto muito interessante. A gente, às vezes, terceiriza a culpa para a sociedade. E não é bem assim. Veja bem, essa dificuldade de mostrar os sentimentos, eu estou falando de uma forma generalizada. Essa dificuldade de mostrar os sentimentos, de ter vergonha, ou às vezes dificuldade de ser nós mesmos, porque temos medo de ser julgados, desclassificados, essa autorização a gente recebe lá na infância. E nossos pais, os nossos modelos. Quando eu sou muito exigido na infância, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que mostrar o melhor, eu não posso mostrar fraqueza, a criança não consegue relaxar. Ela fica sempre se policiando para não ser julgada, porque ela não pode falhar. E esse ensinamento vem dos pais. Não é a sociedade. Não é o mundo lá fora que ensina isso. Claro que o mundo lá fora, uma criança com 8 anos, ela tem muito que aprender ainda mais na vida. Mas eu vejo que você se torna um homem inteligente, estudado, articulado, fala muito bem, pelo passado que você viveu. Você poderia ter escolhido outro caminho. Um caminho de destruição, um caminho de droga, um caminho, vamos falar, do mal. Mas você não. Você recebeu coisas boas, você recebeu valores na infância, mas também recebeu esta cobrança muito grande de não por ter sido aquela criança que pode errar. Por que os pais fazem isso? Por mal? Não. É porque eles querem que os seus filhos sejam perfeitos. Eles procuram no filho a perfeição. Se me permite uma observação, e é aí que eu agradeço muito o tempo que passamos juntos, a mentoria. Eu espero que esse vídeo está sendo feito no fim do ano, então eu espero que nós possamos permanecer com esse relacionamento a longo prazo, né, por anos. Isso que você colocou é interessante porque eu fui cobrado disso hoje. E jogaram na minha cara tudo aquilo que deu errado. Aí eu parei e pensei, falei, escuta, você já parou para pensar que tudo aquilo que deu certo também estava junto? E aí? De quem que é a responsabilidade de quando deu certo? Aí a pessoa parou, analisou, não vou falar mais nada. Não. Eu tenho esse direcionamento com todos os meus mentorados. Nós recebemos coisas boas e coisas que não são boas, né? Recebemos uma forma de funcionar muito boa, recebemos amor, às vezes não recebemos cuidado, recebemos um amor que não era um amor total, de entrega, sem um amor incondicional, né? E às vezes até a forma dos pais funcionarem entre eles, o relacionamento que ele tem entre eles, o relacionamento que ele tem conosco, com outras pessoas, tudo que a gente vê no nosso sistema familiar vai se formando dentro de nós. E quando eu falei que você também recebeu coisas boas por ter chegado onde chegou, porque você não se tornou, eu posso até falar a palavra um delinquente, desculpe a palavra que é muito forte, porque você recebeu coisas boas. Eu sou um marginal, não um delinquente. São coisas diferentes. Olha, até rimou, hein? Mas então, veja bem, não estamos aqui para julgar os pais, nós estamos aqui para avaliar. Não, mas eu estou confirmando o que você falou, porque as pessoas de fora, elas dão muita ênfase às coisas que deram errado. E elas não aprendem porque o que acontece? Existe um padrão interessante, baseado nisso que você falou, que eu me cobro muito de que não
quero errar, porque, de fato, eu fui ensinado desde sempre a seguir disciplinas, regras, ordens, etc. Por mais que não pareça. Só que o erro, ele faz parte do aprendizado. O processo de perda, de luto, de errar, de corrigir, faz parte. O que nós estamos fazendo nessa sociedade é blindar as pessoas do erro ou aplaudir quando elas erram, mas dão certo para o benefício delas. Entende? Sem mesmo que prejudique outras pessoas. Eu queria resumir essa sociedade em movimento no sistema familiar. Que aí são várias famílias juntas, pensando diferente e criando regras de vida que não são saudáveis para as crianças. E quando eu falei da sua dificuldade de, às vezes, não poder ser você mesmo, é porque você se cobra demais. E isso, o que eu quero dizer, mais uma vez, repetir o que eu já falei. Quem se cobra demais é você, não é quem está ao seu redor. Me cobrar. Eles podem até cobrar, mas até te conhecer. A dor só acontece porque você se cobra. Eu ainda me cobro, muito menos, porque eu preciso manter a excelência, porque também tem uma questão, né, Celina? A partir do momento que nós apresentamos um potencial, nós diminuímos o padrão, a gente acaba sendo ultrapassado por outras pessoas, né? Querendo ou não, eu ainda preciso alcançar o meu espaço no mercado, não estou consolidado. Mas sim, me cobro bem menos e levo hoje com muito mais leve. E respondo uma coisa, hein? Duas perguntinhas que uma completa a outra. Em que áreas da sua vida você se sentia que estava mais travado? E se você percebia que essa repetição de padrão você fazia sempre quando você queria fazer diferente? Essa é fácil de responder. Eu estava muito... O meu bloqueio era na área profissional, mas não porque eu não entregava resultado. Eu me sobrecarregava. Eu assumia muitas responsabilidades, pegava projetos interessantes, mas por um valor ridículo. Que era só para pagar as contas. Eu não dava o devido valor a tudo aquilo que eu estava entregando. Justamente pela necessidade de querer ser notado, de eu vou vender barato, porque senão ninguém vai comprar de mim, tadinho. E não porque não, meu trabalho é bom e eu tenho que entregar um resultado bom, eu me garanto, então vou colocar o preço que é justo. Então essa valorização foi fundamental, porque hoje eu tenho tempo para criar coisas legais, projetos próprios até que estavam engavetados. Hoje eu consigo fechar parcerias que são mais inteligentes, sem desespero. Eu tenho que fechar X porque tem que pagar aluguel, isso e aquilo. Não. Vou fechar uma parceria que consegue manter... Então, estou mais organizado, né, na minha área profissional. Sim, eu vejo aqui, vamos sempre voltar à infância, que tudo vem de lá. Um ponto, assim, bem forte. Você falou a dificuldade de cobrar, aí eu vejo aqui a falta da valorização do seu trabalho. Você se considerava, e considera, eu sei que é um bom profissional, excelente profissional, que tem ideias maravilhosas, que impulsiona o seu cliente a seguir em frente. Você não é aquele que só que vende o serviço, você fica dando suporte por trás, cutucando o seu cliente para fazer o dever de casa. Então, é bom abrir um parênteses. Esse meu lado é tão chato, que até é uma coisa que eu não deveria fazer, que beira ao excesso, é quase um excesso, que eu bato de frente, inclusive, com clientes. Por quê? As pessoas estão tão acostumadas com uma ideia fixa que elas têm medo de sair da casinha. E eu costumo dizer que, aprendi, inclusive, na mentoria, que é difícil ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então... Exatamente. Mas é que essa história aí, tudo vem da infância, como eu repeti, né? A questão de não se valorizar. Às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, vamos generalizar tudo. Às vezes a mãe diz assim, eu faço por você porque você não vai conseguir. Ou, você não sabe. São pequenas palavras que deixam, eu sei mais do que você, eu sei o que é melhor para você. E a mãe não deixa a criança descobrir, não deixa a criança ir subir nos degrauzinhos sozinha. E isso é que, às vezes... cria crenças limitantes. Crenças limitantes. Mas ela não faz por mal. Os pais não fazem por mal. Eles não fazem
que eles também foram criados assim, não tiveram a liberdade de, desde pequenininho, fazer certas escolhas. Claro que não é fazer o que quer, porque criança tem que fazer o que precisa ser feito. Não só o que quer, mas fazer pequenas escolhas que não tragam prejuízo para ela, isso faz bem. Escolher a roupa que quer usar, o sapatinho que quer usar, tá? Mas tem que ter limite, a hora de dormir, tem que estudar, e tudo isso tem que ser um conjunto de coisas. Né? E às vezes a mãe vê um filho assim inseguro, ela vai e protege demais. Protege porque vê um filho seguro, um filho em sofrimento, porque ela pensa que está fazendo um bem para o filho, mas ela não está fazendo. Por mais que ela veja que aquele filho tem dificuldade, ela tem que estimulá-lo a resolver ele próprio suas pequenas coisas, desde a infância, até aprender a comer com a própria mão. Desde bebezinho. Isso é uma coisa que traz independência. E nós, desse meio ocidental, a gente fica dando a comida na boca do filho, para o filho não se sujar. É uma cultura, é o que a gente aprendeu lá do Quer ver um exemplo prático? Eu faço pelo menos umas 5 seleções por mês. De pessoas para entrar para a equipe, para ajudar na área de gestão de contas, criação, edição. E eu gosto muito de pegar pessoas inexperientes, porque assim eu consigo moldar no meu processo de trabalho. Afinal, são 25 anos. Já existe uma fórmula, existe uma... E a maioria das coisas que as pessoas... A maior barreira que as pessoas colocam é: ai, mas eu não sei fazer. Aí eu gosto de usar o exemplo que você acabou de utilizar, quando você era nenenzinho, você cagava na cama. Hoje, você não precisa se esforçar para saber que você não precisa fazer cocô na cama. Se você praticar, você aprende qualquer coisa. Só que as pessoas têm essas crenças limitantes, porque elas são blindadas, elas foram ensinadas que elas não podem aprender nada, que elas não podem errar, que é uma coisa que eu vivia também, né? Davi, agora vamos tocar num assunto que tem muito a ver assim, com o profissional. Que momento você percebeu que você estava vivendo não tinha relação nem com o trabalho, nem com o dinheiro? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Ah, sim. Assim, porque não era... O problema não era o trabalho, não era a falta de trabalho, nem a falta de dinheiro. Era a forma que eu estava conduzindo. Era isso que estava te impedindo de viver. Quando eu percebi que uma pessoa pediu ajuda, eu tinha condições de ajudar essa pessoa, e no momento que eu precisei de ajuda por causa de ter ajudado essa pessoa e não tive condições de ser ajudado e passei por um momento muito complicado, eu falei: não, tá errado. Eu não posso. Foi aí que eu até aprendi a valorizar mais o meu dinheiro. A saber para onde que eu vou gastar, na mão de quem eu vou pagar, etc. Foi depois disso. Quando eu percebi que eu precisava me valorizar e que o dinheiro ele era necessário para isso. Porque até então, eu sempre tive uma abominação ao dinheiro, fui educado de uma forma irresponsável em relação ao valor do dinheiro, porque ele sempre foi um fardo. Nunca foi um benefício. O dinheiro vinha para pagar conta, o dinheiro vinha para dar para alguém está precisando de alguma coisa, precisa pagar um aluguel, precisa pagar... Eu nunca usei o dinheiro para fazer uma viagem, porque eu quero viajar. Comprar um videogame, um computador, um celular, porque eu quero, tá ligado? Trabalhei para comprar esse negócio. Não, sempre foi para pagar as contas. Vem de novo aquela história da falta do merecimento. Novamente. E a gente aprende isso na infância também, porque a vida era difícil, não porque era má a forma que a gente absorveu, é que a vida era difícil, trabalhar era duro, trabalhar tinha que ter sofrimento, não podia ter prazer, trabalhava só para ter o dinheiro, não por vontade de fazer aquele trabalho. Porque você pode fazer qualquer trabalho na vida e gostar do que está fazendo, certo? E tem uma frase do Tony Robbins que ele fala assim: fracasso deixa eu ver, sucesso sem felicidade é fracasso. Então, às vezes você tem sucesso numa empresa grande, com muitos funcionários, muito dinheiro, mas será que aquilo que você faz é o que você gosta? E mesmo que seja o que você gosta, como estão as suas outras áreas da vida? Família, filho, espiritualidade, lazer, amigos, saúde. Porque se não tiver as outras áreas, você é escravo do trabalho. E quando eu me torno escravo do trabalho,
Isso é felicidade? Não. Entendeu? E o que não falta são empresários. A gente vê no noticiário todo santo dia um empresário cometendo um absurdo. Ou matou a mulher, ou matou a amante, ou matou um gari, ou pegou alguém, atropelou e saiu arrastando na rua. É tudo o burnout inconsciente, né? Porque existe essa questão também. Quando você é muito bem sucedido no que você faz, pela glória dos deuses, eu sou um cara muito bem sucedido. Eu sou relaxado pra caramba. Eu não levo a sério, porque quando eu levei a sério, eu quase fui a loucura. Porque com maiores poderes, você usou a frase do rapaz, que eu não me lembro o nome, depois o editor coloca na tela, eu vou usar a frase do Homem-Aranha. Quanto maiores poderes, maiores as responsabilidades. Você gerenciar uma conta de um influencer com 100 mil seguidores, e todo dia ter que postar, e todo dia você ter que prestar conta, é uma baita responsabilidade. É cansativo por mais que você ame. E é ruim, porque não é ruim isso, mas é ruim quando você entrega o seu melhor, você é até recompensado por isso, mas você ainda não se sente recompensado e valorizado como você merece. Como você deveria se sentir. Já que você falou nisso, o modelo de sociedade que cobra os internautas, que cobra quem faz vídeos, é um modelo, eu penso que, de certa forma, muito injusto. Só vai para frente quem postar todo dia. Eu não quero ser escrava disso. Tanto que eu nem sempre posto todo dia. Porque a coisa tem que vir da alma, aquela vontade de dizer o que você está sentindo, aquela vontade que vem, que não é construída fora de você. E nem sempre você não escreve um livro todo dia. Mesmo os escritores, tem dias que passam um dia sem escrever, porque não vem a inspiração. Assim acontece com a gente aqui. Aí as pessoas, sei lá, alguns compram seguidores, outros ficam escravos disso. Para alimentar o ego. E veja bem, não tem um objetivo. Se você conversar com essas pessoas, elas não têm um objetivo, um propósito. Por que você está fazendo isso? Eu quero trabalhar 1 ano, fazer vídeo 1 ano para monetizar o meu YouTube, para me comprar uma casa para minha mãe, para sair do aluguel. Não. Se você resumir, é tudo. Eu quero ser famoso, eu quero ter seguidor para ter dinheiro. É para ter dinheiro. Se resume em ter dinheiro porque elas entendem que com o dinheiro elas fazem outras coisas. Que entra o que você perguntou agora. É o sucesso sem a felicidade. Entende? Já que você falou em dinheiro, eu vou te perguntar. O que significa dinheiro para você? Ai, que pergunta difícil. Mal necessário. É um mal necessário. Será que dinheiro é um mal? Quem passou essa ideia para você que dinheiro é um mal? Olha, não é uma ideia, não. Eu vejo todo dia pessoas se matando, se rompendo, se vendendo, se prostituindo. Eu nunca vi ninguém mandando flores por causa do dinheiro. Olha, hoje eu vou te mandar flores porque eu ganhei muito dinheiro. Ao contrário, ela esconde que ganhou. Não é necessário. Veja bem, isso é quando a pessoa tem o dinheiro como um fim. Como o dinheiro é um meio, até se você tem muito dinheiro, e esse dinheiro serve também para você poder até ajudar os outros. Mas está na mão de 1%. Está na mão de 1%. Mas as pessoas... Aí o programa vai para outro lado. Quando o dinheiro é um fim, essa pessoa não é feliz com esse sucesso, com esse dinheiro. Ela vai deixar para quem? Ela não leva no caixão. Não levamos dinheiro no caixão. Não levamos o dinheiro lá para a eternidade. Nós levamos o que nós fizemos de bom. Olha, se você me permite, eu acho que quem deveria falar o que o dinheiro representa é o pessoal que está assistindo nos comentários. Porque essa é uma resposta muito individual, vai gerar um debate, porque eu não vou mudar minha opinião em relação a isso. Eu amo, eu te acompanho, você é minha mestre. Eu estou aqui, eu não faço esse tipo de programa, eu não me exponho, já vou deixar bem claro, gente. Não é porque eu estou nesse podcast aqui que vocês vão sair me chamando para ficar ouvindo história triste, que eu não sou esse cara. Foi um pedido especial da minha mentora, porque ela entende que a minha história pode trazer luz para outras pessoas. E não circo. Deixar bem claro isso aqui, hein?
Então, mas você não vai me convencer a mudar de ideia em relação ao dinheiro. Então, deixa nos comentários, pessoal, se vocês pensam que nem eu ou se vocês têm uma opinião diferente, né, Wanda? É para isso que claro que nós temos opiniões diferentes e a realidade de cada um é formada no seu lar. Por exemplo, a forma realidade é a interpretação desse fato que acontece com a gente e a interpretação que nós damos para esse fato. E essa interpretação vem dos modelos recebidos. Se dinheiro é fardo, se ter dinheiro, eu tenho que me esforçar demais, se ter dinheiro é a coisa mais importante para eu ser feliz. Com certeza, um herdeiro que nunca precisou acordar 10 horas da manhã, quiçá, para fazer qualquer coisa, o dinheiro é uma dádiva. Ele nem sabe o que é dinheiro. Ele nem, na verdade, o herdeiro não faz nem ideia do que é dinheiro. Pergunta se ele é feliz. A gente só é feliz quando a gente conquista. Porra, daí um programa. Isso é um programa só isso. Se a gente pegar esse tema, é um programa só sobre isso. Eu voltaria para falar só sobre isso. Vou perguntar ao pessoal aí que está nos assistindo. Se eles querem que eu volte para a gente conversar sobre isso, vamos perguntar. O que é que eles pensam sobre o dinheiro e que peso tem o dinheiro para eles. Agora, voltando à nossa entrevista sobre a questão da mentoria, o que mudou dentro de você, depois que você começou a olhar a sua história com mais verdade, abrindo o coração para receber o que realmente viu, porque a mentoria, a constelação, ela tem de fora o olhar do especialista. No caso, eu, a mentora, a consteladora, estou aqui de fora, vendo o seu campo familiar, vendo todos os movimentos e diagnosticando o que você está vivendo. Aí volto a te perguntar, como é que você começou a aceitar isso, essa sua história, de uma forma diferente? Para ver essa mudança que houve em você. Olha, esse olho é maravilhoso. Veja bem, eu vou resumir de um jeito muito fácil. Eu deixei de ser otário. Essa é a grande palavra. Deixei de ser levado pelos meus sentimentos e pelos sentimentos dos outros. Eu deixei de repetir padrões que os outros repetiam, que eu percebia, que eu acabei herdando e não tinha consciência. Inclusive, foi até que eu estava conversando hoje com uma das minhas filhas. Falei, olha, toma cuidado para você não cometer os mesmos erros que eu cometi e que outras pessoas cometeram. Porque se você não vigiar, as coisas podem se repetir. Então, resumindo, eu deixei de ser otário, porque assim eu consigo controlar a minha situação. Eu vou ficar mal se eu me permitir. Eu vou ficar bem se eu me esforçar. Resumindo, é isso. E óbvio, tem alguém para conversar, para orientar, para mostrar, falar, você está exagerando, recua um pouquinho, olha, você está muito recuado, precisa avançar um pouco mais. É como se fosse um time mesmo. Tem um treinador, um mentor ali, um coach, né? A palavra coach. Na técnica seria isso, e não esses caras que ficam gritando no palco falando que você vai ficar rico. Tá? Quem vai fazer você rico é só você mesmo. Prometendo coisas irreais. Né? Quem vai fazer você ficar rico é só você mesmo. E riqueza também, a gente volta para o mesmo debate, é subjetiva. Tem gente que acha que ser rico é ficar pelado. Eu moro aqui perto de uma tribo indígena, a galera nem liga para dinheiro. Ô, Davi, eu percebo que em menos de um ano, claro, a gente começou, acho que foi em maio, né, nosso trabalho. Eu como sua mentora, você como meu guia no marketing, me ajudando nas minhas lives, nas minhas coisas. Eu te pergunto, eu vejo que você hoje é mais confiante, é mais aberto, tem mais amigos, e está reagindo muito bem e sabe, identificou um defeito, já identificou um defeito. Se tem mais amigos, eu estou errando em algum lugar aí. Não, porque você sabe que você estava muito isolado. Sim, isso é fato. Então, quando eu digo amigo, não é aquele amigo que você conta para a vida inteira. Conhecidos, pronto, vamos trocar a palavra. Aí sim, tem assim. pessoas que você realiza sociável, está mais sociável. Amigos a palavra é essa, sociável. Amigos são poucos. Amigos verdadeiros você conta nos dedos. Tá? A palavra do amigo é muito generalizada. Mas né? sociável totalmente. Totalmente, porque quando eu te conheci, esse é um detalhe importante que nós nem comentamos, né, ao longo da nossa conversa. Mas eu estava assim, muito isolado. Não queria ver ninguém, não confiava em ninguém.
trabalhava porque tinha que pagar as contas, já estava até perdendo o tesão, o prazer de trabalhar, porque era muita decepção. Aí, foi aí que a mentoria ajudou demais. Falar, não tem nada a ver com os outros, é tudo a ver com O que você passou a fazer diferente depois da mentoria? Pô, comecei a cuidar mais de mim, melhorei meus hábitos, melhorei minha visão, melhorei minha rotina, melhorei minha autoestima. Eu sei que eu não, como diz o seu Madruga, e agora saiu Fortnite, editor, põe na tela, hombre tienes que ser feio, forte, formal. Eu sei disso. Então, não fiquei mais bonito, não fiquei também mais rico, porém, minha educação financeira mudou de forma ridícula. Mudou ridículo. A única coisa que eu preciso melhorar, e aqui uma coisa que a minha coach não sabe, ainda compulsividade com comida. Eu estou numa briga, principalmente o doce. O doce ainda está me batendo. A mania do doce de leite com café ainda existe. Reduziu muito, viu? Reduziu muito. Eu não quero me aprofundar nesse seu... Compulsividade. Essa compulsividade, porque ela tem muito a ver na infância. Ah, mas eu não tô gordinho, ó, tô com a pele boa. Tem muito a ver na infância, tem muito a ver de preencher vazios, e se a gente fosse falar sobre isso, ia levar outro programa. Mas eu pode me chamar. Aqui eu venho, uma vez a cada 3 meses, pode me chamar que eu venho contar um pouco. E quando surgem novos desafios, que você sente e reage? Perdão, não entendi a pergunta. Quando aparecem novos desafios, você age como aquela criança ferida ou dá lugar ao seu adulto? Na verdade, eu sempre gostei de desafio. Não é o desafio que me assustava, não. Eram as pessoas envolvidas no desafio. Mas hoje, quando aparecem novas oportunidades de interagir com novas pessoas, eu estou mais aberto porque consigo lidar melhor com as decepções. Mas, para finalizar, quase que finalizando, eu te pergunto, qual é o teu projeto hoje de vida? Primeiro de você tudo, está em mente e quer fazer? Primeiro de tudo, a Mãos que Criam está completando 25 anos. Para mim é um orgulho estar desde 2001 trabalhando com marketing, desenvolvendo sites, aplicativos. São mais de 1.000 sites e aplicativos desenvolvidos, mais de 5.000 clientes em diversas áreas, podcast, vídeo, é uma história linda. E para celebrar esses 25 anos e também essa transformação, essa jornada de transformação, na verdade, esse podcast aqui, ele é uma apresentação de 2 projetos. Primeiro, desse formato de entrevista com a Celina Furtado, que vai trazer mais histórias de superação, de progresso, pessoas que vão inspirar você a melhorar. E eu, respondendo a sua pergunta, vou meter um mochilão nas costas e, como pássaro, vou até o México. Não somente para acompanhar a Copa do Mundo, mas para descobrir histórias, culturas, coisas maravilhosas de outros lugares e de mim mesmo. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, o que simbolizava essa viagem, né? E que tipo de homem está fazendo essa viagem? É um homem totalmente renovado, liberto, é um Davi. É engraçado, parece coincidência, mas eu estou completando agora também uma idade legal, a meia idade, 40 anos, 41 anos. Então é um novo homem, é outro cara, totalmente, é outro cara. É um cara que, se tivesse contando essa história hoje, estaria chorando ainda. Porque não é uma história de superação simples, não foi no estalar de dedos, foi um processo. Mas hoje eu conto com orgulho. E vai ser mais legal ainda trazer essa história para outros povos, outros lugares e também pegar outras histórias, né? E que sentimento lhe trouxe no momento que você decidiu? Eu posso ir, eu tenho capacidade de enfrentar e de desbravar o mundo e de conhecer outros cantos, outras pessoas. Que pensamento vem nesse momento? A realização. Felicidade de ter sobrevivido tudo isso e poder fazer algo que de fato eu quero fazer. Algo que vem do coração. É lógico que existe toda uma logística por trás, é lógico que existe toda uma ação de marketing, mas é um projeto que nasceu do coração, é algo que vem de dentro.
Então, é uma realização, sabe? Eu ter a liberdade de cabeça erguida, poder andar em qualquer lugar, justamente voltando naquilo que você colocou lá atrás. Poderia estar numa cadeia, poderia estar no cemitério, poderia estar vivendo escondido aí como um delinquente, como sabe, um bandido, mas não, eu vou cruzar toda a América Latina para começar, na humildade, toda a América Latina de cabeça erguida, falando, ó, o Davi por aí, não, o Davi tá por aí, ó, o Davi por aí, tá por aí o Davi, sabe? Representando essa liberdade e essa transformação. Então, vamos concluir agora. Tenho mais 3 perguntinhas para a gente concluir. E uma delas aqui, eu quero que você me fale. Não é para mim. É que você fale para quem está nos assistindo. Né? Se você pudesse falar com alguém hoje, o que você diria para quem está depressivo, desanimado da vida, sem confiança, cheio de amarras, com medo da vida, com medo de se arriscar, de se aventurar? O que você dizia? Né? O que você diria para essa pessoa e o que você aprendeu sobre esse olhar de ficar preso no passado e de ter conquistado a força, né, para abrir a gaiola invisível que você vivia. Bom, é uma responsabilidade muito grande dar qualquer opinião, de graça ainda, né? Mas de graça. Quando a pessoa paga, pelo menos ela assume a responsabilidade. Mas se eu puder colocar os meus 10 centavos, eu diria para a pessoa não desistir. Sabe? Não é toda noite que não vai ter estrela, não é todo dia que vai ser ensolarado, mas em algum momento o sol nasce, em algum momento você consegue ir na lua. E são esses momentos que para alguns são raros, para outros são constantes, e a gente tem um pouco de esperança. Não desista. Procure ajuda, qualquer tipo de ajuda. Sabe? Fale com as pessoas que você tem mais intimidade. Procure uma opinião profissional de alguém que possa te orientar. Tire esse viés do achismo, porque nós temos um ego muito frágil. Uma coisa que eu queria colocar e acabei não colocando, eu vou aproveitar aqui. 80% do nosso comportamento é por impulso. São padrões de repetições que nós seguimos, que nós nem se ligamos. É só 20% que a gente controla, tá? Então, um profissional, ele vai pegar esses 80% que está no piloto automático e vai ajustar. É como se fosse um programador mesmo. Vai tirar todo o código antigo e vai colocar uma nova versão. E também abra o seu coração, não guarde para você todo o peso, não assuma responsabilidades que não é sua, não coloque culpas em você que você não Você olha. Agora, só para terminar, valeu a pena pedir ajuda, Davi? é claro que vale a pena pedir ajuda. É lógico, as pessoas não pedem ajuda porque elas são orgulhosas. São egocêntricas. Se acham donas da... O que não falta nos dias de hoje é pessoas donas da razão, que acham que sabem de tudo. Falta mais humildade de reconhecer que você é um cocô. Eu falei para uma pessoa hoje, você não precisa mandar mensagem para mim para lembrar que eu sou um merda, eu tenho um espelho dentro de casa. Agora, reconheça que você é um merda, mas não permaneça um merda. Melhore. E muitas vezes você vai precisar de ajuda. Não, porque você falou essa palavra merda, desculpe aqui a palavra, não sei se podia. Mas tem muitas pessoas que estão sentadas na merda. Que é quentinho, é gostoso, mas está fedendo, está horrível. Mas elas não têm coragem de sair dali. Outros têm esses que se acomodam nessa limitação, e tem outros que pensam que são saberetes de tudo, que são muito bem resolvidos. A merda vira trono para alguns. Exatamente. E aí essa pessoa, ela nunca vai se dobrar a uma ajuda, porque acha que é ser menos. Bem, então nós estamos terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vejam a vida do Davi, como ele evoluiu, porque ele foi humilde, ele procurou ajuda. E ele tem que continuar, porque essa evolução emocional, esse cuidar da nossa criança interior,
é todos os dias. Quando aparece aquela dor que me lembra que veio da infância, alguma coisa que não era tão grande, mas que está me machucando, eu tenho que me recolher, eu tenho que conversar com a minha criança. Todos os dias, e valorizar essa criança, e tirar ela da dor. A cura está em saber cuidar da nossa criança. Até o próximo programa. Não, até o próximo programa não. Deixa eu agradecer a participação antes. Obrigado, Celina, pelo convite. Se me permite, eu gostaria também de convidar todos a entrar lá no canal do Davi por aí, para acompanhar as minhas viagens. Atualmente estou no Paraguai, então já tenho 2 vídeos sobre o Paraguai, inclusive uma dica excelente para empreendedores. Vou deixar aqui no ar e vocês vão lá conferir, certo? Quero agradecer muito, Celina. A sua companhia esse ano tem sido a mão divina sobre mim, sabe? Nada acontece por acaso, as coisas são muito conturbadas na minha vida, mas eu consigo perceber quando ali existe um caminho de luz e um caminho de trevas. É um dos segredos que me trouxe e me manteve firme até hoje. E você, com certeza, é um caminho de luz. Continue essa profissional dedicada, excelente que você tem, você é. Acompanhe o seu canal no Instagram para ver as suas mensagens, que elas são maravilhosas, são poderosas. E quando precisar, pode me chamar que eu estou à sua disposição. Tá? Espero ter ajudado a trazer um pouco de luz para a sua audiência. Estou completando, tem um canal no YouTube e no Instagram também. Celina Furtado, consteladora, mentora sistêmica. Vocês procurem lá. Vai aparecer aí no vídeo, para vocês anotarem. Então, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Bye, bye. Tchau, tchau.